Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aporte mensal. Afinal, o que levar em conta para o aporte mensal? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP e de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, o que considerar no seu aporte mensal? E eu recebi um comentário bem interessante e que a gente vai preparar. A gente preparou o vídeo em cima desse comentário, né, para responder a um questionamento aqui do investidor, né? Então, qual foi o comentário, né, do Bruno? Como são os aportes ideais? Considerando sempre que os ativos são bons, né, e a primeira coisa que a gente faz, né, você é investidor, você vai investir em bons ativos, né? Aquele negócio de ativo, tá barato, tá muito barato, uma oportunidade, normalmente você perde dinheiro. Então, o investidor de longo prazo ele investe em bons ativos. Então, essa é a primeira premissa. Alguns defendem que os aportes nesses bons ativos devem ser mensais, independentemente do valor do ativo, né? Ou seja, o preço importa, o preço não importa, compra qualquer valor, né? Como é que eu faço essa questão do aporte? Outros que se deve esperar a queda. Então, eu vou comprar o que está caindo, né? E eu tenho que ficar esperando até realmente ter essa queda. Há um experimento matemático interessante, a gente vai falar desse experimento aqui, tá? Ele fala que é uma teoria de probabilidade, e ele fala, ó, fundamentado na teoria dos grandes números, no qual é um recipiente transparente, se coloca um grande número de bolas de gude, com o recipiente fechado, questiona-se um monte de gente quantas bolinhas de gude tem lá dentro, né? E aí você não vai desprezar nenhuma resposta, e quando você vai fazer essa média, né, você vai verificar que o valor esperado, né, por todas essas pessoas que fizeram ali diversos palpites, vai tender a ser próximo aí do valor real dos objetos, né? Então, eles chamam de sabedoria das multidões. Aí, com esse argumento, aportar todos os meses, né, ele acha que vai ser o melhor caminho, haja visto o preço médio, né, vai tender ao valor ideal, né, do ativo. Aí, o que que eu acho? E eu vou falar também o que que eu acho sobre esse assunto, é um assunto bem complexo, mas a gente vai tentar expor aqui de forma mais simples possível, tá bom? Então, a primeira coisa que ele falou aqui foi da lei dos grandes números, né? E a gente é um teorema da probabilidade, né? Eu vou falar, né, de forma rápida, eu vou dar o que fala essa teoria, né? E o que tem um autor aqui que eu gosto muito também que fala, e depois a gente vai chegar a algumas conclusões. Então, a teoria da probabilidade, nesse teorema, ele deriva de estudos de jogos de azar. Então, a probabilidade ela foi feita desde lá de trás, pensando aqui nos jogos de azar, a galera sempre querendo ganhar um dinheirinho aí, né? Então, o exemplo mais conhecido aqui é o do dado. Então, se você pegar um dado, aí você começar a tirar ele para cima, vai cair o número 1, depois cai o número 4, depois cai o número 3, né? Aí você vai ter concentrações diferentes em cada número. Mas se você fizer isso centenas de milhares de vezes, né, a quantidade de número 1, de número 2, de número 3, de número 4, de número 5, de número 6 que sair nesse dado, vai ser parecida, né? Então, quando você tem uma grande repetição, né, ou seja, a lei dos grandes números, um grande número de lance desses dados, né, a probabilidade de ser 3 vai ser de 1 sobre 6, né? 1 sobre 6, que é uma chance em 6, que é a quantidade de lados que o dado tem. Né? E é por isso que o cassino sempre ganha. Ele leva em consideração a lei dos grandes números, ele tem um percentual de chance maior, então quando você joga, muitas pessoas jogam muitas vezes ao mesmo tempo, a probabilidade do cassino é um pouco maior, então ele fica rico e ganha dinheiro com isso, né? Com essa diferença aí, né, o spread, né, da experiência, né? Ele tem uma probabilidade maior de ganhar, né, uma pequena probabilidade maior, e ele vai ganhando, né, e sempre com grandes números, aí ele tende a banca sempre tende a ganhar. E aí tem um livro, né, e aí a gente traz essa teoria da probabilidade, depois eu vou fazer a aplicação aí nessa questão do aporte, né, que é a hipótese do mercado eficiente. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de uma outra teoria aqui, que é a lógica do cisne negro traz, né, que é do Taleb, é um livro do Taleb muito bom. E ele traz um exemplo, né, do Dr. John e do Tony Gorducho, né? E como é que é essa história desse Dr. John e o Tony Gorducho, né? Ela também vai abordar aqui, né, a lei dos grandes números. Então, chega uma pessoa, né, e vai questionar esses dois aqui, o Dr. John e o Tony Gorducho. Quem que é o Dr. John? O Dr. John, ele é um engenheiro, contador, né? Ele trabalha para uma seguradora. Então, é um cara muito metódico, muito sistemático, magro, bem cuidado, né? Sempre chega no horário, anda naquele carro discreto. É uma pessoa que cumpre todos os papéis na sociedade, é um cidadão modelo, aquela coisa toda, né? E extremamente inteligente e estudioso, tem um PhD, né? Nessa parte de contabilidade, de probabilidades e tudo.
E o Tony Gorducho é o cara que é o tipo dono do cassino, o cara malandrão, o cara que conhece a vida, anda só em carrão, nunca estudou, né? Só terminou o ensino médio, mas tudo que ele aprendeu foi com a vida. Então ele traz esses dois personagens, né, para fazer uma pergunta sobre a lei dos grandes números. Aí ele chega e fala o seguinte: ó, eu tenho uma moeda. Primeiro ele pergunta para o Dr. John: eu tenho uma moeda, né? A moeda ela é honesta, né? Ou seja, né, tem o mesmo peso aí para cara e para coroa. E eu jogo essa moeda 99 vezes para cima. E todas as 99 vezes sai cara. Qual a probabilidade da centésima vez sair cara de novo? E aí o Dr. João fala 50%, né? Tem independência entre esses resultados, né? O resultado daqui para frente, a moeda idônea é 50%. Então, sempre foi 50% durante cada lance, a chance de ser cara ou de ser coroa. Pronto, é a resposta técnica científica e ele está completamente certo, né? E ele pergunta então para o Tony Gorducho: qual que é a probabilidade, né, se a moeda lançada 99 vezes saiu 99 caras, qual a probabilidade de ser coroa no próximo lance? Aí o Tony Gorducho fala menos de 1%. Aí ele fala: como assim? Eu não te falei que a moeda é idônea, não sei o quê? Aí o Tony Gorducho ele responde: você é muito inocente de achar que a moeda é idônea depois de dar 99 vezes cara. Então, a visão de mundo, né? Os dois viveram coisas completamente diferentes. Um é cientista, o outro é o cara do mundão, né? Que tem experiência e tal. E isso tudo depende de como você enxerga as coisas ao seu redor, né? Então, aqui está, né? A economia, a gente pega diversos exemplos matemáticos e tenta encaixar dentro da economia. Só que a economia é uma ciência social. Economia é ciência social, administração é ciência social aplicada, né? Administração, economia, contabilidade, que é tudo que a gente precisa para fazer análise de empresa. Ou seja, não existe nenhum tipo de certeza, né? E aí, esse conhecimento empírico e o científico, muitas vezes, eles divergem, né? Um grande investidor que investe há 80 anos, o Warren Buffett, ele fala: não, o mercado não é eficiente. E aí a gente vai passar para o próximo slide para falar sobre isso. E aí você pega diversos estudos de universidades, de universitários, o cara fala: não, esse PhD aqui, não, ele provou, o mercado é eficiente, não sei o quê. Então existem teorias de mercado eficiente. E aí a gente cai nisso aqui, eficiência do mercado vezes finanças comportamentais, né? Então, hoje existe essas duas teorias, né? São duas teorias bastante complexas e opostas, e cada uma tem seus representantes e seguidores. Então, nos dois lados, né, tem pessoas que ganharam o Nobel com opiniões opostas, tá? Na hipótese do mercado eficiente, o que ele diz? As pessoas são racionais, eles assumem, né, que a pessoa é um ser humano, uma pessoa racional que quer maximizar ali o seu retorno. Existem milhares de pessoas que negociam no mercado, todas elas querendo, né, maximizar o seu retorno. Então, o mercado ele tende a ser eficiente. Você pega, sei lá, 10 mil pessoas querendo comprar e 10 mil pessoas querendo vender alface. Aí você coloca todo mundo no mesmo local, o preço do alface vai convergir para um preço médio lá do alface, né? E é isso que nosso amigo lá colocou, né? O aposto ele tende a ser, né, faz em qualquer ação, porque o preço vai variar muito pouco, não vai importar tanto. Já nas finanças comportamentais, ela fala diferente. As pessoas elas não são racionais, elas são emocionais, né? E elas são movidas por emoções. O mercado ele pode ser bastante bipolar, então isso aí fala desde a época do Graham, as finanças comportamentais trouxeram, né, também essa teoria, e diversas oportunidades aparecem, porque o mercado, né, ele, por diversas vezes, ele fica completamente bipolar, então ele cai demais ou sobe demais, e aí você pode fazer arbitragem, né, desse tipo de situação, porque tem problemas de liquidez, essa coisa toda. Então, para as duas hipóteses, né, para as duas teorias, existem um monte de adeptos, né, e aí vai de cada um no que quer acreditar. Eu costumo não acreditar nem só em uma nem só em outra, né, eu junto as duas teorias que eu acho que é o mais lógico a se fazer. Às vezes o mercado sim é eficiente, né, às vezes ele precifica bem aquela ação, aquela coisa toda, mas aí aparece uma pandemia, acontece alguma coisa, problema de liquidez, um monte de gente tem que vender ao mesmo tempo, né, uma informação que ninguém esperava, e o mercado ele fica bastante disfuncional, né? Então, ele sim, as finanças comportamentais também explicam muito do mercado. E aí, como devem ser os aportes, né, pensando nisso tudo, né? O mercado é eficiente, o mercado não é eficiente, eu tenho que aproveitar as baixas ou eu tenho que aportar, né, todo mês, porque realmente o preço não vai importar do que eu aportar, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger o principal. Então, se você pegar o Benjamin Graham, ele fala sobre isso, né? O Warren Buffett fala sobre isso: jamais perca dinheiro, né? É o mandamento número 1 do investidor, né? E o mandamento número 2: jamais esqueça o mandamento número 1. Então, invista bem, né? Para você não perder dinheiro. E uma das formas de uma pessoa normal como nós não perder dinheiro do mercado é escolhendo bons ativos e diversificando entre esses bons ativos.
Com isso, você vai garantir uma rentabilidade justa desses ativos que você escolheu. Qual é a rentabilidade justa, né? Qual que é a média do mercado ao longo de muitos anos? Então, vai gerar em torno ali do IPCA mais 6. Eu gravei um vídeo falando sobre esse IPCA mais 6, o retorno, os estudos que foram feitos, né? É o vídeo mais assistido aqui do canal. Se você não tiver visto ainda, você clica para assistir esse vídeo do IPCA mais 6, tá bom? Eu não vou me estender muito nessa questão da rentabilidade. Aí depois você diversifica a sua carteira, né? Como é que você diversifica a carteira? Você vai colocar um número de ativos, né? Então você não vai concentrar em nenhuma posição. Por isso que essa questão de oportunidade, ela é um pouco complicada. Então, digamos, eu tenho carteira recomendada. Na minha carteira recomendada, tem alguns fundos imobiliários que estão melhor para ser comprados naquele momento. Só que se ele passar 3 anos sendo melhor e você passar todo mês comprando só aquela melhor compra, você vai concentrar naquele ativo. Se acontecer algum problema, né, você vai perder capital, você vai perder patrimônio. Então, essa não é a ideia. Então, você tem que aproveitar a oportunidade, beleza, mas sem concentrar o patrimônio, ou seja, resguardando o principal. Então, não concentre posições, por melhor que seja a oportunidade. Você pode comprar um pouco a mais, sim, mas não muito a mais. Aí quanto, né? Aí você tem que aportar aqui no ativo eleito, que tem a menor exposição, é sempre o melhor, tá? Mas se, digamos que aqui você tenha 20 ativos na sua carteira, 10 fundos imobiliários, 10 ações, fora a renda fixa, né? Vou colocar só a parte de renda variável. Você tem 20 ativos na carteira, você tem 5% em cada um, você dividiu ali, você achou que estava ok, 20% 5% em cada um desses ativos. Como é que você vai fazer para você eliminar a tendência de você comprar mais uma do que outra? Você colocou 5% em cada um, nenhuma posição pode ficar com menos de 2,5. Se ficar com menos de 2,5, você tem que comprar ela, tá? E nenhuma posição pode ficar mais do dobro, mais de 10, né? Então, o mínimo é a metade do 5, 2,5, e o máximo é o dobro do 5, que é 10. Se você tiver 40 ativos, muda, né? Vai ser 2,5 em cada um, no máximo o dobro, que seria 5, no mínimo a metade, que é 1,25. Vai depender da quantidade de ativos que você tem na carteira. Então, o exemplo aqui é com 20 ativos. Você tem 5% em cada, então pode variar entre 2,5 cada ativo e 10%. Então, você comprou uma oportunidade, aquela coisa do chegou 10% da sua carteira, para. Ah, não, mas continua a oportunidade muito boa, continua caindo. Para, né? Você vai perder dinheiro. Né? Você pode perder dinheiro. Não concentre demais, porque a primeira coisa que você tem que fazer não é rentabilidade. A primeira coisa é proteção do principal. Como é que você protege o principal? Diversificando em bons ativos. Né? Então você não sabe o que pode acontecer, porque aquele negócio está caindo indefinidamente. Então, diversificar adequadamente é proteger o principal. Proteger o principal é a principal função do investidor. Você juntou dinheiro ao longo de muito tempo, ao longo de uma vida inteira. Né? Chega na 50, 60, 70 anos, você vai concentrar numa posição? Não faz o menor sentido. Né? Então, você tem que diversificar, porque o mais importante é diversificar do que mirar uma rentabilidade. E aí eu tenho um outro exemplo aqui, que eu até trouxe num vídeo anterior, e que é de um investidor que começou a investir na bolsa em 2020, tá? Começou a comprar ações americanas, né? E agora ele tem 12,5% das ações americanas. Ele é um advogado que é um empresário, né? E ele tem diretor de uma faculdade de medicina, que conta a história dele direitinho, né? Bacharel de Direito, 44 anos, empresário do ramo da educação. Ele dirige a Faculdade de Medicina de Olinda. E ele ficou super famoso. Por quê? Porque ele investiu perdeu mais de 90% do valor. Então, ele investiu muitos milhões de reais e já perdeu mais de 90% do valor. E ele tem apenas ações americanas. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e colocou apenas em uma ação, achando que ela vai se recuperar. Né? Então, isso não é um investimento, isso é uma aposta. Pode ganhar? Pode. Mas pode perder tudo também. Né? Isso é aposta. Né? O investimento é aquilo que protege o principal, não é especulação. Né? E ele começou a investir agora há pouco tempo e não começou certo, né, digamos assim. Pode dar muita sorte? Pode, né? Pode ser que ele se recupere e multiplique por milhares de vezes e ele ficou bilionário. Pode, mas pode também quebrar. Então, de qualquer jeito, ele vai ser história. É uma pessoa que concentrou toda a posição, os milhões de reais, em apenas uma posição, e até agora ele está perdendo 90% de tudo que ele tem. Né? Ele continua comprando as ações, né? Ele fala que não quer ser o controlador da Americanas, mas as únicas 3 pessoas, né, que têm mais ações do que ele, né, são os 3 donos ali, né, que é o Paulo Lemann, o Marcelo Telles e o Carlos Alberto Sicupira. Né? Então ele é o 4º maior acionista da Americanas. Então, não é isso que é o ideal para gente que é investidor normal, né? Não tem milhares de milhões, né, digamos assim. Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, falar sobre essa questão de aporte, de concentração, de proteção do principal, que é a melhor forma de você conduzir, né, os aportes da sua carteira. Sem concentrar muito, jamais, fazendo uma diversificação em bons ativos. Né? Essa é a forma correta de você fazer os aportes na sua carteira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixe seu like, se inscreve no canal, né? Deixa um comentário aqui embaixo, como é que você faz com seus investimentos, já sabia desse caso.
né, e você conhece as hipóteses do mercado eficiente, né, e também da teoria de finanças comportamentais, o que você acha das duas? Deixa um comentário aqui embaixo aqui, gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, até o nosso próximo vídeo.